em João, Evangelho de João, capítulo 10, porque como hoje é o dia do pastor, nós temos que mencionar esse pastor. Esse pastor que faz tudo por mim, esse pastor que faz tudo por você, esse pastor que, como diz o salmista no Salmo 23, quando nós muito recitamos, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E diz a Bíblia, no capítulo, vamos poder ficar sentados, capítulo 10, versículo 1, na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobre outra parte, é ladrão e salteador. Jesus expressa, irmãos, esta mensagem verdadeira, porque ele tinha convicção de que muitos já teriam vida em seu nome e decretado, muitas das vezes até sendo aquele que não era, mas por ousadia e por, vamos dizer assim, elevado por uma força espiritual, que nós sabemos que trabalha nas mentes, nos corações, e leva o homem a se posicionar dessa forma, que muitas das vezes, ainda que não sendo, mas querendo ser, se coloca no lugar, na posição errada, querendo receber louvor, glórias e adorações. Mas Jesus declina para esses e para os demais religiões que apareceram naqueles tempos, que nada era tão verdadeiro como ele. Ali estava o verdadeiro pastor. Pastor este que estava pronto a viver aquilo que nós estamos estudando na nossa escola bíblica, quando nós estamos aprendendo de que as coisas passadas, elas se encaixam nas coisas presentes do Novo Testamento, e é onde a Bíblia nos relata de que Davi foi um bom pastor. Jacó também foi um homem bem-sucedido quando pastoreava ali com Labão, onde Deus prosperava ele ali de maneira maravilhosa. E ele dizia nas suas palavras, certa vez conversando com o seu líder: você vê que eu tenho sido homem fiel, homem sincero, homem correto a você, mas eu preciso tomar uma outra direção. E nós vemos que Deus, irmãos, abençoou a vida desses homens, por eles serem essas pessoas também assim, dedicadas ao seu trabalho, fiel àquilo que fazia, cuidadoso, zeloso, porque eles tinham responsabilidade naquilo que eles faziam, naquilo que eles tinham que dar conta. Não precisava ninguém fiscalizá-lo, não precisava ninguém estar ali ao seu lado para poder julgar a sua fidelidade, a sua sinceridade, porque Deus assim abençoava a sua vida de tal forma que no decorrer
dos dias, as pessoas olhavam e diziam: verdadeiramente Deus está com esse homem. Deus tem abençoado a vida deste homem. Deus tem prosperado a vida deste homem. Porque eram pessoas que tinham responsabilidade. Davam a sua vida por aquilo que alguém lhe dava como algo de responsabilidade para que ele pudesse estar ali assumindo. E assim na história, irmão, nós vamos vendo que o que Deus nos mostra é que existem essas pessoas verdadeiramente. Pessoas que cuidam, que zelam. Pessoas que dão a sua vida por amor àquilo que faz. Davi era esse homem que dava a sua vida por aquilo que ele fazia. Como nós mesmos conhecemos a história. E o que eu quero trazer para nós nesta noite é de que o verdadeiro pastor, irmãos, ele é assim. Ele cuida. Ele zela. Ele não vacila na hora que está sobre si a responsabilidade de cuidar, de zelar por aquilo que nós sabemos que alguém deu a ele como responsabilidade. E Deus tinha dado a Jesus esta missão de ser verdadeiramente esse bom pastor. Esse bom pastor que estava pronto a estar ao serviço das suas ovelhas. E diz a palavra de Deus, de que aqueles que não têm esse caráter, aquele que não tem essa personalidade de cuidar, de zelar, de amar, de se sacrificar, não é um verdadeiro pastor. E quando nós falamos isso, irmão, nós não falamos simplesmente para o pastor que carrega na sua vida um título que Deus, pela misericórdia, deu para que ele pudesse ser esta pessoa onde a Bíblia declara em diversos textos como deve ser escolhido um pastor para estar ministrando sobre a igreja do Senhor. Mas eu não quero considerar aqui simplesmente esse pastor que Deus separou. Eu quero considerar aqui é que cada um de nós somos pastores, pastoras. Pastor e pastoras que temos recebido de Deus alguma responsabilidade para que nós venhamos cumprir, para que nós venhamos ser fiéis, para que nós venhamos andar em sinceridade. Porque aqueles que não andam de acordo com esta vontade, esse querer de Deus, não é considerado esta pessoa que zela por aquilo que Deus colocou, ou que zela por aquilo que Deus tem permitido você cuidar. Então, irmãos, nesta noite, eu sei que nós vamos falar da pessoa de Jesus como sendo esse pastor maravilhoso. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre as ovelhas, ouve a sua voz e chama pelo seu nome, e as suas ovelhas as traz para fora. Por quê? Porque esse pastor, ele é conhecido de suas ovelhas. Esse pastor, ele é uma pessoa dedicada às suas ovelhas.
esse pastor, ele faz questão de conhecer a cada uma delas e saber de que cada uma é diferente da outra, não procede da mesma forma, mas de que tem que receber o mesmo carinho de todas aquelas que estão sobre o seu comando, sobre a sua responsabilidade. E é por isso que ele faz questão de conhecer cada ovelha, para que cada uma delas possa receber o tratamento devido, em que ela possa estar diante desse pastor e saber que verdadeiramente ele cuida, ele zela, ele tem prazer em estar com esta ovelha. Nos dias atuais, irmãos, é o que muitas das vezes nós precisamos. Precisamos levar para dentro da nossa casa esta responsabilidade de um pastor que sabe conhecer, sabe detalhar a vida daqueles que Deus tem dado a você, a nós, em responsabilidade, para que nós possamos apresentar a Ele. E o que Deus quer de mim, e o que Deus quer de você, é que você conheça, é que nós venhamos a conhecer cada pessoa que está à nossa volta. E saber de que cada um tem um comportamento diferente um do outro, não somos todos iguais. Mas que precisamos dar o mesmo carinho. Mas que precisamos cuidar, zelar, amar. E ainda que venha com palavras diferenciadas, porque o nosso adversário, ele está aí para isto, para querer trazer dificuldades, empecilhos, você poder saber, no momento preciso, dar a ela uma palavra que possa revigorar o seu ânimo, as suas forças, o motivo de ele estar realmente de pé. Então, irmãos, nós vemos aqui que esse pastor é assim, ele conhece, ele sabe da dificuldade de cada uma, mas ele não deixa que ela fique largada pelos cantos, ou que ela fique sozinha pelos cantos, mas ele procura sempre trazê-la para dentro do aconchego, da sua família. Hoje, pela misericórdia de Deus, fomos visitar uma ovelha lá em Nova Campina, porque ela está fazendo aniversário. Chegamos lá, graças a Deus, recebeu-nos muito bem. Ficamos lá, brincamos, me tratou até da minha saúde, cuidou da minha saúde, fez nebulização. Falei, eita Jesus, o negócio aqui é bom. Mas o que me trouxe assim uma alegria no coração
é de saber de que aquilo ali é uma ovelha e que precisa do nosso carinho, precisa do nosso aconchego, precisa do nosso abraço. E ela, nas suas expressões, conversando, né, com as irmãs que ali foram, ela dizia: olha, eu fico muito feliz por ter conhecido vocês e vocês entrarem na minha família, porque vocês trouxeram alegria para a gente. Parece que quando vocês chegam, vocês contagiam a gente com alegria. Mas por quê, irmão? Porque nós temos que ser dessa forma, irmãos. Nós fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para trazer desordem. Nós não fomos chamados para ficar acusando um ao outro. Nós não fomos chamados para ver defeitos e ficar ali como que ele que se vire, ele que dê a conta. Não. Nós fomos chamados, irmãos, para ser verdadeiramente essas pastoras, esses pastores que cuidam, que zela de cada ovelha. E se teu irmão estiver precisando, estenda tuas mãos para ele. Estenda tuas mãos. Porque eu sei muito bem, irmãos, de que Deus, ele te recompensará por aquilo que você está fazendo. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Aí eu diria, é por isso que as pessoas, muitas das vezes, chegam até você, se aproximam de você e querem estar com você e tem alegria e tem prazer de estar com você. Por quê? Porque você se faz conhecido desta pessoa. E esta pessoa te conhecendo, ela sabe que você vai tratá-la com todo amor e carinho. Nós estamos aqui, irmãos, por isso. Nós estamos aqui nesta noite por isso. Porque temos recebido este tratamento do Pai, este tratamento carinhoso, esse tratamento de dizer para mim e para você: filho, eu estou contigo. Filho, eu sei que as coisas estão difíceis, não tão fácil, mas eu não vou te abandonar. Eu não vou te deixar. Eu não vou largar você pelo caminho. Eu não vou viver te acusando. É por isso que nós estamos aqui. Porque nós temos esse sumo pastor sobre as nossas vidas, que nos dá todo o apoio que nós precisamos, toda a força que nós necessitamos para vencermos os obstáculos, as dificuldades, as tempestades do dia a dia. E ele tem demonstrado isso no nosso dia a dia. Quando nós saímos de nossas casas e começamos a falar com ele, e ele começa a falar conosco. Quando nós passamos por um tipo de obstáculo ou por algum lugar espinhoso, em que esse lugar muitas das vezes nós vamos nos machucar, mas ele nos guarda e nos livra.
Me lembro certa vez quando eu estava caminhando com a minha bicicleta. Foi minha bicicleta? Não, foi andando. Eu fui andando pela rua e de repente eu não vi o carro vindo em alta velocidade e de repente uma mão me empurrou para a calçada. E quando aquela mão me empurrou para a calçada, o carro passou. E quando o carro passou, eu falei, verdadeiramente Deus cuida dos seus filhos. Deus guarda os seus filhos. E é assim que esse pastor amado, esse pastor querido que nós temos, faz com a minha e com a sua vida. Te dá força e te enche de graça. Para que você possa alcançar os objetivos dele, que é de você conhecê-lo e de você ser conhecido por ele e dele te chamar, como diz a palavra de Deus. Ele conhece as suas ovelhas e as chama uma por uma. Eu certa vez, lá em Limeira, eu nunca tinha ido num sítio, né, para ver lá como é que eles tratavam os animais, e tive a curiosidade de ir até uma estalagem lá e ver o rapaz que cuidava do rebanho. E eu fiquei admirado. Irmãos, com a forma que ele cuidava daquele rebanho. Ele chamava cada uma daqueles animais pelo nome. E eles vinham. Eu falava assim, caramba, que é isso? Que negócio estranho. Eu pensava que era só o homem, que o ser humano que era chamado pelo nome. E ele vinha. Mas ele chamava cada uma daqueles animais que ele cuidava pelo nome. E aqui, vamos supor, estava um lugar para ele se alimentar. E ele vinha aqui certinho. E ele colocava a cabeça aqui certinha. E ele fechava assim com a colcheia. E o animal começava a se alimentar aqui onde ele já sabia que era o seu lugar de se alimentar. E assim, irmãos, Deus é para com a minha vida e com a sua vida. Ele te conhece. Ele sabe que você é ovelha. E por você ser ovelha, Ele está pronto a fazer de tudo para que você possa viver uma vida plena de comunhão com Ele e de alegria na sua presença. Por quê? Porque nós sabemos muito bem, irmãos, que a nossa vida, ela não é sempre da forma que gostaríamos que fosse, sem enfrentar obstáculo, dificuldade, mas que essas dificuldades, elas estão sempre ao nosso lado. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Se nós somos estas ovelhas e que pertencemos a este pasto, descansemos. Fiquemos tranquilos. Não nos deixemos a se perturbar. Porque quando nós ouvirmos qualquer voz estranha vindo ao nosso encontro e não nos tratarmos com amor, com carinho que esse pastor nos trata, e não reconhecermos quem somos, então nós não devemos dar voz a esse tipo de salteador, porque ele não é o pastor que zela, que ama, que guarda, que protege, que livra a sua vida. Porque o pastor que te conhece, ele te chama pelo seu nome
e Ele te conhece muito bem. E esses outros tipos de vozes que você possa estar ouvindo, que não queira, ou seja, que não pertence à voz do pastor que te ama, que dá a sua vida por você, que se sacrifica por você, porque quando nós olhamos para a vida de Davi e vemos ele encarando animais que de alto porte, em que nós, como ser humano, não agiríamos da forma que Davi agiu, encararmos o urso, encararmos o leão, se verdadeiramente nos colocarmos na posição dele, nós não teríamos coragem. Mas como ele sabia que ele estava ali para guardar aquelas ovelhas, né? Deus então o agraciou para que ele pudesse agir dessa forma, de forma que ele pudesse encarar, para que a proteção que estava sobre ele, né, pudesse estar agindo ali, para que aquelas ovelhas pudessem ser guardadas. Assim é o Senhor para com a minha vida, para com a sua vida. Se você tem vivido uma vida fora dessa proteção, eu aconselho a você a voltar-se para Jesus. Eu aconselho a você a tomar uma decisão e se render a Ele, porque Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você, vai cuidar de cada uma da sua família. E através deste zelo, deste cuidado, eu tenho certeza que você será uma influência para aqueles que estão à sua volta, para que eles também sejam alcançados por este mesmo poder que Jesus tem de mudar, de transformar a minha vida, a sua vida, né? De pessoas que realmente, podemos dizer assim, muitas das vezes nos colocando assim de uma pessoa totalmente fora dos padrões de Deus para um padrão de que Ele possa te proporcionar qualidade de vida, né? Ele pode te proporcionar a alegria que você espera ter em sua vida. Então, irmãos, que nesta noite, eu e você, possamos entender isto, de que o pastor que hoje é lembrado, que é o pastor que cuida, que zela por você, você também é um pastor. Cuida da sua casa. Cuida dos seus. Nem todos são iguais, mas merecem o mesmo carinho. Merece a nossa compreensão. Merece a minha dedicação de poder procurar, ainda que eu não tenha em mim essa paciência, essa qualidade de vida de poder lidar com essa situação, mas procurar de forma a aprender para que você possa lidar com essas situações. Eu era, diga assim, era, porque agora eu já perdi um pouquinho da timidez, né? Eu acho que já deixo até muitas das vezes me levar muito. Eu era uma pessoa muito tímida e jamais eu estaria falando aqui, jamais eu estaria pregando aqui se eu não pudesse, ou se eu não procurasse realmente me corrigir naquilo que me incomodava na minha vida de lidar com as pessoas. Então, são coisas que a gente temos que procurar aprender, são coisas que a gente temos que procurar, né, a nos fiscalizar e dizer, não, eu preciso, eu quero, Senhor, mudar nesse sentido.
Eu quero, Senhor, ser diferente. E Deus, então, mediante aquilo que você precisa, Ele vai te capacitar. Ele vai te encher de graça. A gente muitas das vezes tem a mania de ficar falando, não, eu não consigo, não, isso aí não é para mim, não, isso aí não dá para mim, não, eu não tenho paciência para isso, não. Para mim é muito difícil. Irmãos, quando nós aprendemos a confiar em Deus, quando nós aprendemos a acreditar que Ele pode mudar, Ele muda. Agora, se você ficar somente se julgando incapaz, se julgando que você não pode, você nunca vai conseguir. Mas eu tenho certeza que se você se colocar nas mãos de quem pode e tem poder de mudar esse quadro na sua vida, ele vai mudar. Ele vai mudar. Então é isso que Deus quer da minha vida e da sua vida. Pare de questionar, não consigo. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Desfrute disso. Desfrute disso. Porque é isso que Ele quer para mim e para você. Que tenhamos paciência, principalmente, irmãos, com a nossa família, né? Porque todos nós sabemos que é difícil lidar com família. Mas nós temos que aprender de que, apesar de toda essa dificuldade que o Senhor tinha, e olhou e viu que as ovelhas, ela era e é diferente uma da outra. Mesmo assim, Ele se sacrificou por ela. Ele amou-a. Ele deu aquilo de que é precioso, né? O seu sacrifício por nós que somos ovelhas hoje. Então Ele tem nos amado dessa forma, e que este amor que Ele tem dado a mim e a você, nós possamos também trazer para dentro da sua igreja, trazer para dentro da nossa família, trazer para dentro da sociedade, para que o Senhor, Ele possa fazer a diferença na minha e na sua vida, como Ele sempre tem feito, né? Tirar todos aqueles maus comportamentos e nos enquadrar dentro da sua vontade, tá bom? Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus, Ele possa esclarecer melhor o meu e seu coração, aquilo que Ele quer da minha e da sua vida. Vamos